Bom dia, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um vídeo no meu canal de história. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que se inscreveram, deixaram o like e tudo mais, né? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o reinado de Dom Pedro I e uma cidadania limitada. Essa cidadania limitada, o que seria? Tá? Já vem spoiler. Seria a cidadania, entre aspas, que foi concedida por Dom Pedro. O que era essa cidadania, né? Ela não era uma cidadania para todo mundo. Por exemplo, escravos não tinham essa cidadania. Por quê? Porque para ter essa cidadania você tinha que ter no mínimo uma renda líquida anual de 100 mil réis. O que não era todo mundo que tinha, né? Infelizmente. Aí aqui, ó, a primeira página é o dia 2 de julho, o hino oficial do estado da Bahia. Eu não vou ler por motivos, né? Agora vamos aqui. Ó, a luta pela independência. Na época, a independência não foi aceita no país todo. Em várias províncias brasileiras, como Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará e Maranhão, província da Cisplatina, o povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Na Bahia, depois de vários combates, batalhões populares vindo do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador. Vendo-se sem alimentos, soldados portugueses comandados pelo coronel Madeira de Melo tentaram furar o cerco, mas foram derrotados na Batalha de Pirajá. Depois, navios ingleses a serviço de Dom Pedro I bloquearam Salvador e forçaram a deixar o Brasil em 2 de julho de 1823. Todos os anos, em 2 de julho, a Bahia festeja sua independência. Aqui, só uma última coisa que eu esqueci de falar. Eu estou usando o livro Manual do Professor. Eu instalei. Depois eu deixo o link de como eu instalei para quem quiser, né? Para quem tiver interesse. E eu estou usando o livro do professor. Então, assim, essas coisas amarelas são meio que dicas, atividades que o professor poderia passar. Mas eu vou estar só aqui abordando nas páginas. Porque para quem é do 8º ano A, desculpa aí os outros que vão estar assistindo, teve um roteiro de estudos que o professor passou que incluía fazer algumas atividades do livro. Eu também vou estar realizando-as, porém no roteiro dizia que era atividade 5 e 6. Eu vou estar realizando todas as 8 atividades, ok? Voltando, no Piauí também ocorreu uma guerra pela independência, que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, cidade do norte da província, declarou-se favorável à independência. O general português Cunha Fidié e suas tropas partiram de Oeiras, então capital do Piauí, ao fim de sufocar o movimento pela independência. Enquanto isso, no Ceará, forças populares comandadas pelo sertanejo José Pereira Filgueiras tomaram Fortaleza e formaram um governo favorável à independência. Daí, cearenses, maranhenses e baianos, armados de facas, machados e espingardas, juntaram seus piauienses e lutaram durante mais de 5 horas para impedir a passagem das tropas de Cunha Fidié. A batalha se deu na cidade de Campo Maior, interior do Piauí. Recebeu o nome de Batalha de Jenipapo. Muitas mulheres trocaram suas joias por armas e também se engajaram na guerra pela independência. Apesar de não terem conseguido vencer essa batalha, os piauienses enfraqueceram as tropas de Fidié e continuaram a combatê-las em Caxias, no Maranhão, onde foram forçados a se render em São Luís. A independência foi clamada pela população local e teve o apoio de uma esquadra inglesa. No Pará, populares que lutavam pela independência invadiram o palácio do governador, mas autoridades nomeadas por Dom Pedro I opuseram-se à iniciativa dos paraenses, reprimindo-os. Depois, lançaram 256 paraenses no porão de um navio, onde apenas 4 saíram com vida. Não preciso nem explicar o que aconteceu, né? Infelizmente, um massacre. Reconhecimento da independência. O reconhecimento da independência brasileira envolveu os mais diversos interesses. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, em 1824. Para isso, então, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, apoiou-se em a doutrina que recebeu seu nome. A doutrina Monroe pode ser resumida na frase: a América para os americanos. Ou seja,
A América não deve de ser governada por países europeus. Ela deve ser governada por países americanos, por gente daqui, entende? Não tem que ter participação da Europa. Tanto porque a Europa, ela não vê o que está acontecendo aqui. Portugal não via a fome e a miséria que tinha aqui. Entende? Vamos continuando. Portugal reconheceu a soberania do Brasil em 1825, mas para isso exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que era uma moeda inglesa, não sei se tem até hoje, acredito. Para pagar essa dívida, o governo brasileiro pediu aos banqueiros ingleses um empréstimo. Parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra, porque Portugal devia aos ingleses uma grande soma. Já a Inglaterra reconheceu a emancipação do Brasil em 1827, mas para isso exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. Os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais uma década e meia. A extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de 3 anos. Aí aqui tem a Constituição. Uma Constituição para o Brasil. Independente de Portugal, o Brasil podia fazer suas próprias leis. Em maio de 1823, a Assembleia Constituinte, formada por deputados de várias províncias brasileiras, reuniu-se no Rio de Janeiro para elaborar uma Constituição para o Brasil. Depois de intensos debates, os deputados apresentaram um projeto de Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro, proibindo-o de dissolver a Câmara dos Deputados. Ele reagiu mal a essa proibição. Começaram a surgir, então, divergências entre o imperador e os deputados. Os deputados ficaram no prédio a noite toda acordados debatendo a situação. Daí, aquela noite passou a ser conhecida como Noite da Agonia. Na manhã seguinte, Dom Pedro mandou seus soldados fecharem a Assembleia e prenderem vários deputados ali reunidos. Os deputados José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos, principal redator do projeto de Constituição, foram presos e expulsos do país. Constituição do Império. Eu vou dar uma pulada aqui, que isso aqui eu acho que dá para explicar. Você tinha a monarquia hereditária, ou seja, você tinha o rei, quando ele morria era o filho dele, aquele mesmo negócio que tinha na Europa. Aí você tinha os 4 poderes. Você tinha o legislativo, o executivo e o judiciário. E o moderador. Apesar do nome parecer moderar, como dizem hoje, né, não causar encrenca entre os poderes, não era nada disso. Era assim, o legislativo eram os deputados, o executivo eram os governadores de províncias e o judiciário, juiz e tudo. Só que assim, o Dom Pedro, por exemplo, prendeu um cara lá que era amigo dele, né? Vamos supor. Ele tinha poder para ir lá e soltar o cara. Não, esse cara é meu amigo, solta ele agora e ninguém vai ficar sabendo. Acabou aqui. O poder legislativo podia criar as leis. Só que, chegava lá em Dom Pedro, não quero, acabou. Não tinha lei. A mesma coisa que o poder executivo. Ele tinha o poder de nomear os governadores e tal. Só que, se o governador fizesse alguma coisa que ele não queria, ele tirava o cara, punha outro, e assim ia. E também vale ressaltar que naquela época já, os deputados, eles tinham mandato, entre aspas, de 4 anos. Já os senadores eram um mandato vitalício e eles eram elegidos pelo próprio Dom Pedro. Ou seja, eles ficavam lá a vida toda e quem escolhia eles era Dom Pedro. E o poder moderador, obviamente, era Dom Pedro em si, né? Mandava em tudo, era o rei da cocada preta. Aí aqui tem a Confederação do Equador, que foi, né, meio que a união, eu vou falar bem mais abordado para não deixar o vídeo muito demorado, foi a união dos países lá do Nordeste para pedir a independência. Mas por que do Equador, né? Uma coisa que não tem muito a ver, o cara tá no Brasil do Equador. Porque eles estavam se espelhando no que acontecia no Equador, se espelhando como eles fizeram. Daí aqui, tem esse mapa que foi, né? Onde as tropas cercaram, quem perdeu, quem ganhou. Eu vou dizer para vocês, foi o Império Brasileiro, ou seja, foi a Confederação do Equador, não deu certo. E é isso.
Aí aqui, ó, tinha um Frei Caneca, que ele foi um dos líderes dessa Confederação do Equador. Ele parece que ia ser enforcado, ia morrer na forca, mas daí não fizeram isso e mataram ele fuzilando mesmo. Oh, coisa. Você falou outra coisa.